Por que que a gente estuda todas essas coisas, né? Desde algoritmos estruturados, depois passamos por estruturas condicionais, agora repetição, logo na sequência vetores, depois matrizes, justamente para ampliar o leque de possibilidades, poder agregar um maior poder de programação, né? De construção de uma solução para resolver os problemas computacionais existentes aí, né? De acordo com as nossas situações do cotidiano. Então, esses conteúdos vêm na sequência justamente porque para eu estudar o conteúdo, por exemplo, estruturas de repetição, eu preciso previamente entender como que funciona a questão das condições, né? Se essa condição for verdadeira, isso aqui vai ser executado, se não, esse bloco vai ser ignorado. Então eu preciso ter compreendido muito bem estruturas condicionais. E o próximo conteúdo que a gente já começa a ver a partir de algoritmos 2 aqui, que é vetores, né? Também, né? Precisa previamente que eu tenha compreendido muito bem estruturas de repetição, porque vetores são variáveis compostas, homogêneas, unidimensionais, né? Por que esse nome, né, tão grande? Alguém lembra disso? Porque variáveis compostas, porque são como se fossem uma lista de variáveis agrupadas, né? Onde essa lista ela tem um nome, por exemplo, vet, e aí cada subcaixa ela é referenciada por um índice, né, de 0 até o tamanho, quantidade de caixas menos 1, e homogênea porque cada um desses compartimentos é capaz de armazenar um conteúdo desde que esse conteúdo seja do mesmo tipo. E lógico, né, esse conteúdo ele pode ser alterado, ser modificado ao longo da execução do algoritmo, né? O que eu não posso ter são dois conteúdos do mesmo tipo, né, simultaneamente ocupando o mesmo compartimento, né? Aquela questão do colocar dois refrigerantes no mesmo copo de refrigerante. Isso não é possível. Então, para eu estudar vetores, eu preciso previamente ter compreendido a estrutura de repetição. Por quê? Porque para eu manipular um vetor, para eu manipular todos esses compartimentos, né, de 0 até 3, ou de 0 até, por exemplo, até o índice 100, né, convém que eu utilize uma estrutura de repetição, de tal forma que os meus índices, eu tenho uma variável que faça o papel justamente desses índices. Então, eu preciso de uma estrutura de repetição para poder manipular de forma mais automatizada o meu vetor. Isso é similar para matrizes, né? Matrizes é como se fossem listas de vetores, né? Uma matriz, a gente viu que ela tem essa estrutura aqui, né, como se fosse uma tabela, né, onde eu tenho índices tanto na vertical quanto na horizontal. Então, se essa matriz se chama emissão, eu preciso referenciar, para eu referenciar essa célula aqui, por exemplo, eu preciso acessar os índices de linha, né, 0, e os índices de coluna, 1. E para eu fazer esses acessos dos compartimentos da minha matriz, eu também vou precisar de uma estrutura de repetição, tanto para percorrer as minhas linhas, quanto para percorrer as minhas colunas. É por isso que a gente começa a utilizar em matrizes os paras alinhados, lembra disso? Para i de 0 até 2, passo 1, passo 1, faça para j de 0 até 2, passo 1, faça. E a gente tinha algo assim, né? Leia m no índice i, índice j. Porque ao invés de eu setar, né, definir aqui manualmente índice por índice, eu utilizo variáveis e coloco essas variáveis para elas modificarem os seus valores, né, para elas variarem justamente de 0 até 2, como é nesse caso, que é justamente os limites dos índices, né, da minha matriz, para poder fazer a leitura automatizada. Ao invés de eu colocar assim, leia M00, leia
M01, né? Para eu evitar de fazer todo o trabalho manual, eu utilizo a estrutura de repetição e generalizo, como eu estou fazendo aqui, utilizando duas variáveis, né? Onde essas variáveis estão com seus valores sendo modificados de 0 até 2, para repetir todas essas instruções que eu teria que fazer de forma manual, né? Então acho que foi mais ou menos até aqui que a gente, lógico, a gente manipulou várias propriedades, né? Em vetores a gente trabalhou um pouco com conceitos de fila, em matriz a gente trabalhou conceitos de diagonais, né? Propriedades de matrizes, né? Matriz nula, matriz inversa, transposta, a gente trabalhou todos esses conceitos. Lembrando, né, não teria necessidade de você compreender previamente esses conceitos da matemática, né, mas tudo isso foi abordado de forma sistemática, né, de forma sequencial, de forma algorítmica, mesmo aqui na disciplina, né.